Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nós estamos conversando sobre os conceitos iniciais de economia. Em videoaulas passadas nós falamos sobre o que é economia e começamos a falar também sobre necessidades humanas. Nesta videoaula nós vamos fechar, por assim dizer, o conceito de economia, falando sobre fatores de produção e também sobre técnicas de produção e os seus estudos dessas técnicas, que seria aí a tecnologia. Para então completarmos esses nossos estudos iniciais, convido você a caminhar comigo. Vamos lá? Em videoaulas anteriores, nós vimos o conceito de economia, que é para nós o estudo da alocação dos recursos escassos na produção de bens e serviços para a satisfação das necessidades e dos desejos humanos. Nós já estudamos o que é satisfação das necessidades e dos desejos humanos e vamos agora então estudar um pouquinho melhor o que seriam esses recursos escassos e o que seriam aí as técnicas de produção. Os recursos de produção, que consistem aí na base de qualquer economia, são os meios utilizados pela sociedade para a produção de bens e serviços, aquilo que a gente chama de produtos, e que então esses produtos satisfarão as necessidades humanas. Quando você pensa na economia de um país, na gastronomia de um país, nos serviços que são executados em um país, eles têm aí fortes relações com os recursos de produção. Vamos pensar assim no Japão. O Japão, ele é uma ilha, né? Então aí ele tem muita relação com o mar, a produção de arroz, né? E peixes. Nós temos aí uma cultura japonesa, as pessoas lá, né, têm uma certa cultura. E o Japão tem aí uma tecnologia, tem técnicas apuradas de produção. Então, esses recursos de produção constituem aí a economia japonesa. Os recursos econômicos são escassos, versáteis e podem ser combinados em proporções variáveis. Nós vamos ver que existem três tipos principais de recursos: os recursos naturais, os recursos humanos e os recursos de capital. Alguns chamam de terra, trabalho e capital, mas os recursos naturais vão além aí da terra, né? Os recursos humanos para além apenas do trabalho, e nós temos realmente aí os recursos de capital. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que são aí esses primeiros recursos escassos que compõem a nossa economia, que são os recursos naturais. São bens econômicos utilizados na produção e que são aí obtidos diretamente da natureza. O solo, né? Então, uma pessoa que tem aí uma fazenda, um sítio, uma propriedade rural, ela detém aí recursos naturais que ela pode usar, né, para movimentar a economia. Recursos minerais. Então, a Vale, né, é uma grande mineradora brasileira. Existem outros recursos minerais, pedras, enfim, né? Não vou citar todos aqui, mas então todo esse patrimônio mineral
são recursos escassos e que movimentam a economia. A própria água, né? A água parece aí quase um recurso não escasso, mas é escasso. Você na sua casa você paga uma conta para a companhia de água, né? E você pode comprar no supermercado água mineral, e a água também ela é utilizada para produção de bebidas e por aí, ela tem um custo, então a água também é um recurso natural. Toda a fauna, toda a flora, né, os animais, a produção de gado, a produção de hortaliças na flora e por aí vai. Então todos esses, aquilo que geralmente se constitui como matéria-prima dos processos industriais, são recursos naturais que movimentam a economia. Um outro tipo de recurso, para além dos recursos naturais, são os recursos humanos, né? Então, geralmente, toda empresa tem lá, né, um setor de recursos humanos que cuida justamente aí, né, do trabalho, das pessoas que compõem aquela organização. Então, toda atividade humana, física ou mental, que é utilizada para a produção, né, de determinados produtos, bens ou serviços, são aí recursos humanos. Não adianta uma pessoa ser proprietária de uma fazenda, né, aquilo que eu dizia no slide anterior, que é aí um recurso natural, e não ter nenhuma pessoa, nem ela mesma, porque claro, ela pode usar os recursos humanos próprios, vamos chamar assim, mas vamos supor que ela mora em outro lugar, ela não tem como trabalhar naquela propriedade, e se ela não tiver nenhum recurso humano que possa trabalhar naquela propriedade, aquele primeiro recurso que ela tem não vai aí gerar para ela novas riquezas, né? Produção aí de grãos, de gado ou qualquer outra coisa. Para a produção de riqueza é preciso aí que tenha recursos humanos vinculado aí aos recursos naturais. E um último tipo de recurso são aqueles que a gente chama de recursos de capital, que são as posses, os bens materiais produzidos pelo homem. Infraestrutura, né? Estradas, tubulações, né? Edificações, prédios, galpões, as máquinas, né? Os equipamentos e, de uma certa forma, se já processados, né? Matérias-primas e insumos. Se a matéria-prima e o insumo vem direto da natureza, são recursos naturais. Mas se já é uma ração, já é algo que foi processado, né? Então já se torna aí um recurso de capital. E esses são alguns exemplos, mas, né, existem aí muitos tipos de recursos de capital, a própria moeda, né, o próprio dinheiro em espécie, a capacidade de fluxo de caixa, de capital de giro e por aí vai. Então, para que uma indústria, por exemplo, funcione, né, ela precisa de um terreno, ela precisa de um espaço, né, onde ela vai ser instalada, ela precisa de uma infraestrutura, ela precisa de pessoas, ela precisa de máquinas e equipamentos. Então, ela precisa de recursos de produção, de recursos naturais, de recursos humanos e de recursos de capital para que aquela produção comece. Não basta a pessoa ter aí a intenção de ter uma empresa, a intenção de produzir, fazer a economia se movimentar através da criação de riqueza, se ela não tem recursos de capital, recursos naturais. Os recursos humanos pode ser ela mesma, né? Sobre essa necessidade dos recursos de produção para que a gente possa movimentar a economia, nós vamos parar um pouco aqui e ver isso um pouco melhor. Atualmente se fala muito em empreendedorismo, em as pessoas terem aí criatividade, inovação e empreenderem e começar um negócio novo para então
fomentar a economia, fazer com que a economia se movimente e por aí vai. Isso é realmente muito importante, né? A gente chama de empreendedorismo, inclusive, endógeno, desenvolvimento comunitário, desenvolvimento regional com base no empreendedorismo local. Então, é muito importante que as pessoas, né, não esperem que a economia se movimente por si só, né? Não esperem que venha aí uma empresa, uma indústria de um outro lugar para fazer a economia em uma determinada cidade, uma determinada região se movimentar e que elas mesmas gerem riqueza. Mas, entendendo os slides anteriores, nós vamos perceber que também não é tão simples assim. Porque uma pessoa que não tem recursos de capital e não tem recursos naturais, ela não é proprietária de terra, né? Não tem aí não tem gado, não tem a produção, né, de hortaliças e por aí vai. E ela também não tem capital, dificilmente ela, somente com os recursos humanos, que no caso seria ela, vai conseguir empreender. É obviamente que com o passar do tempo, hoje em dia é possível você abrir uma empresa, trabalhar de casa, se você domina aí uma técnica de desenvolvimento de software ou de sites, você pode, então, você mesmo trabalhar e abrir aí a sua empresa nessa área mais de tecnologias da computação e por aí vai. Então, se tornou um pouco mais fácil empreender. Mas, pelo menos, recursos de capital para ter um equipamento, para ter um computador, para poder se alimentar, né, e viver aí nesse processo inicial da empresa, não depender de um salário, por aí vai, é muito importante. Senão, o cidadão ele é obrigado a vender a força de trabalho que ele tem, né, em troca de um salário. E aí ele passa a fornecer, né, a ser uma parte dos recursos humanos de uma outra pessoa. Então, é importante a gente entender também o papel do Estado, né, ou de associações empresariais, ou de núcleos de empreendedorismo, inovação, enfim, que permitem, que subsidiam através de capital com baixo custo e por aí vai, recursos de capital para que o empreendedorismo possa ocorrer. Porque senão fica muito bonito na fala, as pessoas, os jovens, os universitários que saem da universidade precisam empreender. Mas se você não permite, não fornece a ele recursos de capital, né? Hoje em dia nem tão importantes os recursos naturais, né? Depende aí de alguma área que você vai atuar, mas principalmente recursos de capital para você ter máquinas, equipamentos, instalações, né? É bastante difícil. Então, importante registrar que não basta apenas recursos humanos, ok? Voltamos aqui. Uma vez que entendemos aí os fatores de produção, os recursos de produção, recursos naturais, recursos humanos e recursos de capital, nós vamos agora voltar ao conceito de economia para estudar aí a última parte. Nós vimos que economia é o estudo, então economia é uma ciência que estuda justamente a alocação dos recursos escassos. Que tipo de recursos? Recursos naturais, recursos humanos e recursos de capital na produção de bens e serviços para a satisfação das necessidades e dos desejos. Necessidades e desejos nós já estudamos e agora faltou aí a última parte, que é estudarmos as técnicas de produção. O que são as técnicas de produção? Técnicas de produção consiste no know-how, no conhecimento técnico, cultural e administrativo, no saber fazer e nos meios físicos para transformar os recursos em bens e serviços que satisfarão as necessidades humanas. Então, não basta apenas eu identificar que as pessoas têm uma necessidade, que elas precisam de um produto, um bem, um serviço, e não basta eu ter recursos naturais
recursos humanos e recursos de capital se eu não sei produzir um determinado bem. Por exemplo, aviões, né? A sociedade atual precisa de aviões, mas são poucos os países que detêm a tecnologia, que detêm a técnica para a produção de aviões, de aeronaves. O Brasil, através da Embraer, é aí um dos países do mundo que tem essa tecnologia. O que é tecnologia? Veja essa imagem aí da indiazinha, né, produzindo fogo. Eu trouxe essa imagem justamente porque nós geralmente pensamos em tecnologia, pensamos em computador, em smartphone, em coisas muito modernas. Mas, na verdade, saber fazer é ter uma determinada técnica. E a tecnologia é o estudo da técnica. Então, essa indiazinha, né, quando ela está produzindo fogo, ela está usando uma técnica que eu desconheço, que talvez vocês também desconheçam, apesar de ser uma técnica bastante antiga. O estudo dessa técnica, a ciência da técnica, desenvolver técnicas novas é justamente a tecnologia. Então, não necessariamente tecnologia é algo novo, mas para produzirmos coisas novas, nós precisamos ir modernizando as nossas técnicas e esse estudo da técnica é justamente a tecnologia. Bom, as técnicas de produção e o seu estudo, a tecnologia, né, eles buscam uma melhor produção, uma melhor produtividade. A produção pode ser definida como o processo pelo qual um conjunto de fatores pode ser transformado em um produto. Então, a produção, né, o engenheiro de produção, por exemplo, ele justamente reúne aí várias técnicas, coloca em um determinado processo com começo, meio e fim e cria, então, uma linha de produção que vai transformar um recurso natural através aí da utilização também de recursos de capital e recursos humanos em um determinado produto. Quando nós temos uma boa tecnologia, um bom estudo da técnica que deve ser utilizada, isso resulta em custos unitários menores. Então, nós conseguimos produzir bens e serviços com mais eficiência, ou seja, utilizando menos recursos e fazendo com que, então, esses produtos tenham aí um custo menor, o que é sempre positivo. Ok, gente? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Nós chegamos ao final desta videoaula, onde estudamos o conceito de fatores de produção e de técnica, tecnologia, e assim também finalizamos o nosso estudo do conceito de economia. Já estou aguardando vocês nas nossas próximas videoaulas. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau!